Eu estou muito feliz que o Fundo Emancipatório tem dado passos e transformado vidas. Como você vai poder ver no relato do Hugo e no relato do Beto, a gente está conseguindo expandir a nossa vizinhança para muito além do que em torno aqui da casa. O Fundo Emancipatório já tem a história do Emerson, tem a história das meninas da Central do Abacaxi, tem a história do Hugo e agora a gente tem uma oportunidade que é abençoar o Beto. O Beto é um agricultor lá do sertão do Ceará, na região da Caatinga, onde ele produz, segundo o Hugo, o melhor feijão de corda e a melhor mandioca que ele já comeu. Mas mais do que isso, o Beto é daquelas pessoas com o perfil exato do Fundo Emancipatório. Ele é esforçado, ele trabalha, ele já faz, ele não está prometendo que vai fazer, mas ele chegou no limite. E o limite é água. Você vai ver pelas imagens que a região onde ele está é a região da Caatinga. A gente fez todo o procedimento de conversar, de investigar, de olhar, de passar pelo conselho consultivo e agora a gente decidiu que vai apoiar o Beto com o nosso fundo para que ele possa ter água na propriedade. O Beto, quando ele não é agricultor, ele é professor de alfabetização de adultos usando o método Paulo Freire, que é um método libertador e que ajuda pessoas a se emanciparem. Ou seja, investindo nessa pessoa, que não só é agricultor, não trabalha somente com a terra, mas trabalha com a terra dos corações, a gente vai conseguir não só emancipá-lo da dependência de água que ele vive hoje, mas emancipar o entorno dele, várias pessoas. Eu acredito que mais e mais histórias a gente vai ter para contar daqui para frente. Agora, o Hugo mudou de posição. Ele não é mais uma pessoa que foi emancipada, mas ele já está ajudando a emancipar outros. Bom dia, pessoal. Queria só mostrar para vocês um pouco do que era a minha realidade antes de ser alvo da generosidade de todos vocês envolvidos no Fundo Emancipatório. Que desde que eu recebi o carro com o dinheiro do Fundo Emancipatório, esse aqui está no prego. O banco quebrado, trava-alarme quebrado, muita coisa quebrada. E essa era uma condição de muita precariedade, de cansaço e esgotamento na qual eu trabalhava. E aí, por conta do Fundo Emancipatório, a gente agora tem esse carro que foi assim e tem sido há um mês e pouco uma libertação verdadeira. Só em o carro não estar quebrado já é um alívio. Imagina caber tudo. Eu estou gravando esse vídeo para vocês para tentar dizer como isso foi importante, sabe? Eu já falei pro Cláudio, eu já gravei um áudio dizendo inclusive a dificuldade de mensurar a importância disso e de transmitir. É muito difícil falar para vocês, por mais que eu explique como a gente se libertou de vários pesos e conseguiu e já consegue dar passos que a gente não dava, né? E não só isso, sem o esgotamento que a gente tinha. Eu acho que isso é o mais importante. A gente consegue. Bom, a gente vem na tentativa de produzir em casa, de viver da casa, aos trancos e barrancos, e chega uma hora que a gente cai num barranco e dificilmente consegue subir, né? O Cláudio tem essa imagem do Fundo Emancipatório ser um empurrão, que é muito interessante, porque é precisamente isso, é um empurrão, a gente consegue subir o barranco de volta. E aí nesse tempo apareceu o Beto. O Beto, que é um cara, assim que eu recebi esse benefício aqui do Fundo Emancipatório, eu fiquei pensando, meu Deus, como tem gente que se beneficiaria, que sairia desse barranco com um empurrão desse, né? E aí o Beto é um cara que está no sertão do Ceará, em Santana do Acaraú, agricultor de mão cheia, assim, o melhor feijão de corda que eu já comi na minha vida, falei pro Cláudio esses dias, é do Beto. O Beto planta um girimum e um feijão verde na margem do rio Acaraú, que passa no fundo da propriedade dele. Quando o rio enche, né, no período chuvoso, e alaga a margem, assim, aí ele aproveita isso para fazer os cultivos de roçado. Mas é claro que isso é no período do ano. E aí o Beto tem uma escassez de água em outro período do ano, que no caso da gente é quase 6 meses, que chega a ser desolador, assim. E eu pensei imediatamente como a gente poderia tirar o Beto dessa situação de isolação mesmo. Talvez o Cláudio mostre o vídeo para vocês. O cenário da Caatinga, a Caatinga é muito rica, o Nordeste é muito rico. Mas quando a gente está no período de estiagem, de falta d'água, é desolador, assim. A gente não consegue produzir o que precisa para se alimentar.
E às vezes por falta de recurso financeiro, porque o rio passa no fundo da propriedade, mas custa dinheiro trazer a água do rio para a propriedade, entendeu? E aí o Beto é esse agricultor, agroflorestor, assim, eu uso de novo uma expressão do Cláudio. O Cláudio, quando se refere a mim, costuma dizer que a gente aqui faz 10 vezes mais do que ele lá. É claro que isso é um elogio do Cláudio, mas assim, quando eu olho para o Beto, eu também tenho essa impressão. O Beto faz 10 vezes mais do que eu lá, e em situações de escassez bem maiores, de dificuldade bem maiores do que as minhas. Então, pensei no fundo emancipatório para a gente conseguir fazer a irrigação da área do Beto, para que o Beto siga produzindo, não só no período chuvoso, que varia de 4 a 6 meses, mas, sobretudo, no período de estiagem, que a água acaba completamente. Então, eu queria que vocês, desejaria muito que vocês avaliassem a situação do Beto, com muito carinho. É uma situação que chega a constranger a gente, assim, de tanta necessidade que o cara tem e de uma necessidade que, se fosse suprida, o cara ganharia uma dimensão de qualidade de vida, sabe, de soberania alimentar gigantesca, mas que o cara não tem, porque não tem só o recurso que viabiliza trazer a água do rio para irrigar a casa, o entorno da casa, tá bom? Então considerem olhar para a situação do Beto, tá legal? Porque eu gostaria demais, eu dormiria sorrindo se a gente conseguisse dar para o Beto esse empurrão que eu também consegui, que vocês me deram, né? Eu consegui não, vocês me deram, tá bom? Um abraço. Eu sou o Beto, agricultor da zona norte do estado do Ceará. Há uns 6 anos eu estou aqui na região, aprendendo a conviver com o semiárido nordestino e na tentativa de praticar uma agricultura com base nos princípios da agrofloresta, garantia de uma maior soberania alimentar. E assim, aqui eu enfrento muitos desafios, né? Como é uma região aqui quente, mas assim, com o sistema de irrigação eu posso superar muitos desafios, muitas desvantagens. Para se praticar uma agricultura mais sustentável aqui no sertão, baseado nos princípios da agrofloresta, da agricultura sintrópica, a gente aqui enfrenta uma série de desafios e temos vantagens também. Uma das vantagens aqui da região é o rio Acaraú, que corre o ano todo e é uma fonte de água segura e que não seca. A gente tem água o ano todo. Outra vantagem aqui é a matéria orgânica. A gente tem muita matéria orgânica porque, como a gente vê, as folhas caem durante o período do verão aqui, né? E a gente tem muita matéria. E as carnaubeiras aqui, como vocês veem, elas já, as folhas, as palhas já foram extraídas, né, para retirar o pó. E é uma atividade comercial aqui, uma das principais fontes de renda. E assim, sobra muita palha. E essa palha ela vai se decompondo e forma a bagana, que muita gente utiliza nos roçados. Mas desafios a gente tem muito. Um dos principais desafios é o solo, que assim é muito compactado, é um solo até certo ponto é fraco por conta de décadas e décadas de exploração. É o extrativismo com base na queimada. Todo ano queima, planta e depois queima. E assim o solo, a água não consegue penetrar com o tempo. E o solo, além de fraco, não tem os micro-organismos. E ele fica muito compacto. Aqui é um solo raso, tem muita pedra, como a gente pode perceber. Outro desafio é o sol. Aqui é uma região muito quente. A gente trabalha principalmente na época de julho até novembro, comecinho de novembro. Como vemos agora o clima já está mudando, que é para começo do inverno. A gente já está sentindo os efeitos das mudanças climáticas, né? O período de chuva ficou bem menor, bem mais curto. De primeiro era 6 meses, há uns 10 anos atrás. Agora a gente tem 3, 4 meses. E são chuvas muito irregulares. E assim, acredito que com a agrofloresta, os princípios da agrofloresta, a
a gente pode melhorar a produção. A água aqui vem do vizinho. Ele tem uma caixa d'água lá que ele enche da água do rio e vem para cá e a gente paga por mês. Só que a água que vem é muito pouca, porque atende a todo mundo aqui da comunidade. Aí eu encho essa caixa d'água aqui, de 500 litros. Tenho que regar com esses dois regador aqui. E as plantas assim são bem longe, então é difícil. Além do cansaço físico, tem o tempo também, que gasta muito tempo. E assim, é 700 litros d'água para irrigar e mais uns 200 todo dia que a gente enche a caixa d'água, né, para tomar banho e tudo. Então assim, não tem como expandir, não tem como plantar mais, porque a água é limitada. E foi reconhecendo, né, e sofrendo essa necessidade diária de água que eu pensei, né, nesse projeto, nesse sistema de irrigação. Aí, como já tinha aqui esse barreiro aqui tem capacidade para mais ou menos uns 120 mil litros ou mais, né? E aí ele seca, porque pega água aqui só do inverno, e ele evapora, porque aqui é muito quente. A água mal infiltra, né? Mas é por evaporação. Aí assim, eu pretendo trazer água do rio para cá, né? Encher aqui pelo menos de 15 em 15 dias, e daqui colocar água para lá, né? Distribuir a água nas mangueiras, no processo de irrigação em si. Estamos à margem do rio Acaraú, e é daqui que eu pretendo puxar a água até o barreiro que fica lá no meu quintal. Daqui para lá são mais ou menos 1 quilômetro de distância, a uma altura de 8 a 9 metros de subida. Então precisa de um motor bem mais potente para puxar essa água nessa distância e nessa subida. E aqui está o rio Acaraú, nossa fonte de água que sustenta praticamente aqui a região. A segunda etapa do projeto consiste em fazer a irrigação desta área aqui de 30 por 30 e esta aqui ao lado de 30 por 80. Como vocês podem ver, a área aqui já tem algumas plantas, umas nativas, outras que eu plantei, alguns inícios de canteiro. Mas assim, as plantas aqui sofrem muito por falta d'água, o sol é muito forte nessa época, tem muita matéria orgânica, mas a matéria orgânica também precisa de água para se decompor. Com a implantação do sistema de irrigação, eu terei 2 áreas de horta, que serão uma fonte de renda, né? Uma renda necessária para mim fazer o manejo dessa área aqui, que essa área aqui eu quero fazer uma agrofloresta sem irrigação, só com plantas nativas adaptadas, como a carnalbeira, a cajarana, a seriguela, o sabiá. E depois eu quero abrir o espaço aqui para servir de exemplo para agricultores locais, agricultores de outras comunidades, para que eles vejam com os próprios olhos que é possível fazer uma agricultura sem queimada, uma agricultura valorizando a terra, enriquecendo o solo cada vez mais. E assim, eu pretendo transmitir os meus conhecimentos, assim, apesar de serem poucos, porque eu aprendo em vídeo, em livro, através de amigos, porque eu não tenho condições, né, de fazer um curso, mas eu aprendo muito. E assim, na prática, né, eu estou aqui direto na prática, então dá para me ter uma noção sobre agrofloresta, assim, os princípios e tal. E eu já ensino, eu tenho um projeto de alfabetização de adultos, né, eu ensino por conta própria e eu gostaria de incluir esses conhecimentos da agrofloresta. Só me resta agradecer, né, pela atenção de todos que fazem o Fundo Emancipatório e dizer que eu estou à disposição para o que precisarem, né, para o que eu puder ajudar, eu estou à disposição e eu agradeço muito. Valeu, muito obrigado. E eu queria convidar você, se você ainda não investiu no Fundo Emancipatório, se você não tem ainda um motivo de gratidão tão bom quanto o fato de estar vivo esse ano,
eu quero te convidar a vir junto, investir na vida do Beto, ouça as histórias dele, do Hugo e vem com a gente. O número da conta corrente, o número da agência e o banco, tá tudo junto com o vídeo que eu estou te enviando. E eu quero te convidar que você esteja junto com a gente. A gente tem tido histórias de sucesso, já tem emancipado pessoas. É lógico que o fundo está começando e muito bom gente como você que está com a gente desde o começo. Um abraço, conto com a sua colaboração. Vem junto com a gente. Muito obrigado, pessoal.